Então, nós vamos começar corrigindo por ele, tá? E depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre a energia elétrica que a gente estava estudando na semana passada. Essa matéria que a gente vai ver hoje, esses tópicos que vão aparecer hoje no livro, nós já havíamos comentado em outras aulas. Então, a gente vai tipo que revisar, tá? E vocês vão observar algumas fotos nessas próximas páginas de assuntos que vocês já me perguntaram e que a gente já comentou, tá? Vamos só dar uma relembrada para ver se a gente entendeu tudo direitinho. Bom, então nós vamos começar pela correção, tá? Correção. Módulo 4, página 219. Bom, vamos lá então, no número 1. Algumas lanternas possuem dínamos. Dessa forma, elas não precisam de pilhas ou baterias para funcionar. O modelo apresentado na fotografia ao lado possui uma alavanca giratória. Por meio de seu movimento, o dínamo transforma energia mecânica em energia elétrica, acendendo a lâmpada da lanterna. Aí nós comentamos que toda vez que a gente ouvisse falar em energia mecânica, essa energia ela estaria associada a uma energia provocada por um movimento de alguma coisa. Nesse caso aí, dessa lanterna, ela não utiliza um gerador elétrico químico. Ela utiliza um gerador elétrico mecânico, que é através do movimento. Ou seja, ela tem uma alavanca aí do lado que a gente gira, né? E dá energia, através desse movimento, dá energia para que essa lanterna acenda. Ana Luísa, você que entrou agora... Bom dia, professora. Qual é a página? É isso que eu ia te falar. Vamos corrigir a página 219. Módulo 4? Módulo 4, Tá? Bom, aí ele pergunta, ó, na letra A, o dínamo representa qual tipo de gerador elétrico? Já dei até a resposta. Sem querer, eu dei a resposta. Existem geradores elétricos químicos e existem geradores elétricos mecânicos. O dínamo é que tipo de gerador? Químico ou mecânico? Isso aí, Amanda. Gerador elétrico mecânico. Muito bem. Aí depois ele pede para a gente explicar. Professora, qual é a página mesmo? Esqueci. 219. Pois ele transforma a energia mecânica em elétrica. Coloquei lá no chat, tá? A resposta.
Aí na letra B, ele pede para a gente citar outro exemplo de geradores elétricos similares ao dínamo. O que vocês colocaram? Tem vários que estão relacionados ao movimento. Que tipo de usina, Amanda? Quais são as usinas que estão relacionadas ao movimento? Ao movimento de alguma coisa, né? Ou da água, ou do ar. Isso. Muito bem. Usina hidrelétrica. Quem colocou usina eólica também está certo. Também pode ser. Quem colocou usina termoelétrica também está certo. Muito bem. Agora vamos no número 2. No número 2, nós temos 3 fotos. Uma de uma usina termoelétrica, uma de uma usina nuclear e uma de uma usina eólica. Aí ele coloca o seguinte para a gente, ó. Além da usina hidrelétrica, existem outras que geram e fornecem energia elétrica à população. Veja alguns exemplos. Aí ele citou a termoelétrica, a nuclear e a eólica. Aí ele pergunta, ó, quais impactos dessas usinas causam ao ambiente? Quais são os impactos que elas podem causar ao meio ambiente? Professora, Oi. você pode falar para que serve a usina nuclear? Porque eu acho que você explicou, mas só que eu não lembro. Então, todas essas usinas, elas têm a finalidade de gerar energia elétrica, só que de maneira diferente. A principal função delas, a finalidade delas, é gerar energia elétrica. Só que aqui no Brasil, a mais utilizada, a gente até tem usina nuclear aqui, que é em Angra dos Reis, tá? Só que, assim, a quantidade de energia que ela produz em relação à hidrelétrica é bem menor. Então, a nossa grande parte da nossa energia, ela ainda é produzida pela usina hidrelétrica, que é a usina Mas o que ela usa? de Itaipu. Oi? O que ela usa para transformar em energia? Na termoelétrica, ela vai usar vapor, tá? Não, tô falando nuclear. Na nuclear, ela vai usar substâncias químicas, tá? Então, através de substâncias químicas, ela consegue reverter essas substâncias em energia, em forma de energia elétrica, tá? Aqui tá dando o exemplo de uma na China, mas a gente tem uma aqui bem pertinho da gente, que é em Angra dos Reis, tá? A gente tem uma usina nuclear em Angra dos Reis. Pela foto aí, a gente consegue identificar, ó, nas 3 não, mas, por exemplo, na nuclear e na termoelétrica, a gente consegue identificar um problema que pode ser considerado um impacto ambiental para o ambiente. Tá? Que a gente consegue ver, ó, que na usina nuclear tem uma fumacinha saindo. Tá vendo? Isso aí, Amanda. A Amanda colocou lá no chat. Ó. Essa fumacinha são gases, tá? Então, um dos impactos que pode provocar no meio ambiente é essa emissão de gases, porque esses gases, eles são poluentes, tá? Então, elas fazem o bem, né, vamos dizer assim, porque elas produzem a energia elétrica, mas, em compensação, elas também geram impactos ambientais no ambiente, tá? Elas vão causar um certo mal ao ambiente, que são chamados de impactos ambientais. Então, vamos colocar isso que a Amanda escreveu aí.
emissão de gases poluentes. Número 2 é isso. Isso também, contaminação pelos rejeitos radioativos também é. Pode ser também. Podem aumentar também o efeito estufa, né? Essas usinas podem aumentar. Então, tem vários impactos. Aí cabe ao próprio governo, né, fiscalizar essas usinas para ter um impacto menor possível, tá? Professora, o número 2 ou 3 você está fazendo? Esse é o 2. Nessa lupinha que está aí, quais impactos essas usinas causam ao ambiente. Agora que nós vamos para o 3. Veja as fotografias a seguir e complete a frase considerando o tipo de gerador utilizado pelos objetos para funcionar. Então, nós temos aí na imagem A uma lanterna a pilha, tá? Então, a gente comentou que a pilha, ela é um gerador elétrico químico, tanto a pilha quanto a bateria. Então, tem alguns aparelhos que funcionam a pilha, tem alguns aparelhos que funcionam a bateria. E na B é uma chaleira elétrica, então ela está precisando aí, né, da energia elétrica mesmo para gerar aí um funcionamento. Então, para essa água começar a ferver aí dentro da chaleira, ela precisa da energia do movimento da água, só que para isso ela está ligada aí a uma tomada. Aí a gente tem que completar. Ó. Em A, na figura A, é utilizado um gerador elétrico que tipo? Químico ou mecânico? Que é a pilha. Mecânico? Tem algum movimento aí? Mecânico é toda vez que tem algum movimento. Químico, professora. Químico, muito bem. Químico. Então, esse primeiro tracinho aí, gerador elétrico químico. Pois a energia, que tipo de energia que é? Se é um gerador elétrico químico, é uma energia Térmica. química. Isso aí. É transformada em energia a energia química é transformada em que tipo de energia aí? Elétrica, muito bem. Já em B, é utilizado um gerador elétrico. Que tipo? Químico ou mecânico? Isso, Amanda, mecânico, uma vez que a energia elétrica é fornecida por diferentes tipos de usinas, que transformam energia 2 isso, dos movimentos em energia muito bem, em energia elétrica. Então, vou colocar aí para vocês conferirem. Primeiro tracinho é químico. O segundo é química. Cuidado para não confundir. Depois o terceiro. Elétrica. O quarto tracinho. Mecânico. O quinto tracinho, movimentos.
E o último elétrica. Então, para a gente não confundir mais, os dois tipos de geradores, eles vão fornecer energia elétrica, tá? Só que eles fornecem energia elétrica de forma diferente. O gerador elétrico químico, que é o de pilha e o de bateria, né? É através de substâncias químicas que tem ali na bateria e na pilha. E os geradores elétricos mecânicos vai gerar uma energia elétrica, só que através de movimentos. Algo vai ter que se movimentar para fazer com que aquilo ali gere energia, tá? Isso é um gerador elétrico mecânico. Toda vez que vocês ouvirem a palavra mecânico, essa palavra mecânico ou mecânica está relacionada ao movimento de alguma coisa. E toda vez que vocês ouvirem a palavra gerador elétrico químico, a palavra químico vai estar relacionado a substâncias químicas, tá? Só que os dois, tanto o gerador elétrico químico quanto o gerador elétrico mecânico, os dois, a finalidade dele é gerar energia elétrica, tá? Vai gerar energia para fazer funcionar alguma coisa, ou fazer funcionar uma lanterna, ou fazer funcionar um controle remoto, uma cafeteira, uma sanduicheira, o que for, um ferro de passar, o que for, tá? Então, vamos continuar. Aí, agora nós vamos para a página 220. Algumas coisas dessas páginas aí, que a gente vai ver agora, nós já comentamos. Só que nós vamos ver agora através de desenhos ou então através até de outros esquemas, tá? A primeira coisa que ele fala é sobre a resistência elétrica, tá? E aí ele coloca um outro esquema para a gente observar de um circuito elétrico que a gente já estudou. Relembrando que a gente tem duas formas de circuito elétrico. A gente tem o circuito elétrico aberto e a gente tem o circuito elétrico fechado, tá? Nesse circuito elétrico aberto, a gente observa que na alavanca dele, do circuito, ele não encosta no fio, ou seja, ele não vai ter uma condução de corrente elétrica ali. Igual a gente viu na página... Deixa eu ver qual foi a página que a gente estudou isso. Ó, na página 206. Um circuito elétrico aberto, ele fica assim, ó. A alavanquinha dele não está para baixo. Ou seja, não está passando corrente elétrica para acender essa lâmpadazinha aqui. Já no circuito elétrico fechado, ó, a alavanquinha está abaixada. Nisso, quando acontece isso aqui, quando a gente abaixa esse interruptor, essa alavanca, essa corrente elétrica sai daqui da pilha, passa por todo o circuito e faz acender a lâmpada, tá? Nessa página 220, o que ele fez? Ele fez o mesmo circuito, porém ele usou um outro material, tá? Em vez de ele usar esse sistema de alavanca, essa alavanquinha, esse interruptor, ele usou um grafite, tá? Essa pontinha que vocês usam aí na lapiseira. Ele usou um grafite fininho, 0,5 ou 0,7, tá? Que é bem fininho aí, para poder mostrar a gente esse circuito. Nesse exemplo aí, que está aí na foto, na 220, esse circuito, ó, ele está aberto ou fechado? Vê se vocês conseguem visualizar aí aonde está o grafite e identificar se ele está aberto ou fechado. O que vocês acham? Fechado? A partezinha do grafite, ele está encostando lá no fio? Eu acho que não.
Não, né? Então, ele não está fechado, ele está aberto, tá? Se ele tivesse fechado, essa partezinha aqui, ó, aqui está o grafite, tá? Essa parte, ela estaria encostando esse pedacinho aqui lá no fio, que o fio está aqui, ó. Cadê o fio? O fio está aqui. Tá? Aí ele teria que encostar até onde está o fio. Isso não está acontecendo, tá? Então, por isso, ó, a lâmpadazinha que está aqui, ela está apagada, tá? Por que que ele usou o grafite aqui nesse circuito elétrico? Porque o grafite, ele também conduz uma certa eletricidade. Então, se ele encostar lá no fiozinho que é chamado de fio 2, ele vai acender a lâmpada. Quem é que está gerando energia para esse circuito elétrico aí? Quem é que está dando energia aí para esse circuito? Alguma coisa vai ter que funcionar aí para essa lâmpadazinha acender. Quem é que vai proporcionar isso? Qual a pergunta, professora? Quem é que, nesse circuito aí, quem é que vai fornecer a energia para a lâmpadazinha acender? Ó, a Amanda colocou lá no chat. Isso, a pilha, certo? Então, nesse caso aí, a pilha que vai ser o gerador elétrico. Essa pilha é um gerador elétrico químico ou mecânico? Químico. Químico, muito bem. Dentro da pilha, nós temos substâncias químicas que vão reagir ali dentro, proporcionando uma energia elétrica, tá? Ela vai se transformar, essas substâncias químicas vão se transformar em energia elétrica. Muito bem. Então, vamos lá na 220. Resistência elétrica. Como citado anteriormente no capítulo, existem materiais que geram grande dificuldade para as cargas elétricas se moverem em seu interior e materiais nos quais essa dificuldade é menor. Portanto, todo material apresenta certa oposição à passagem de corrente, ou seja, uma resistência elétrica, mesmo que ele seja um condutor elétrico. A resistência elétrica de um corpo ou material é representada pela letra R. E quanto maior é a resistência elétrica, maior é a dificuldade da passagem do fluxo de cargas elétricas. Ou seja, menor é a corrente elétrica no circuito elétrico. Vamos marcar esse pedacinho, então. Ó. Eu marquei aqui no meu, vocês marquem aí no de vocês, no segundo parágrafo. Para compreender como essa propriedade influencia a intensidade de corrente elétrica em um circuito, foi montado o experimento abaixo. Nele foram utilizados um circuito elétrico e um pedaço de grafite para fechar o circuito. Só que nesse caso aí da foto, o circuito está aberto, tá? Está mostrando um circuito aberto. Aí ele pede para a gente analisar essa foto, ó, e entender o que está acontecendo aí, ó. Na letrinha A. Júlia e Iago, que estão entrando agora, estamos na página 220, tá?
estamos na 220, página 220. Aí ele coloca, ó, primeiramente, a extremidade livre do fio 2 foi encostada na região 1 do grafite e a lâmpada acendeu, tá? Então, esse fio 2, ele foi encostado no iniciozinho do grafite, a região... Bom dia, Iago. Estamos lá na página 220, tá? Nesse desenho aí do circuito elétrico da página 220. Então, esse fio 2, ele foi colocado encostadinho lá no grafite, só que no início do grafite, tá? Por isso que ele colocou aí, ele nomeou como região 1. Aí a pilha foi e acendeu, tá? Porque aí a gente fechou o circuito. Aí ele começa a funcionar. Em B, em seguida, ó, o fio 2 foi encostado na região 2, ou seja, mais afastadinho lá do grafite, tá? E percebeu-se que a lâmpada acendeu, mas com um brilho menos intenso. Alguém sabe me dizer o que aconteceu aí? O porquê que aconteceu dessa forma? Os dois, quando o fio 2 encostou no grafite, fez a lâmpada acender. Porém, quando o fio encostou na região 1, que é na região no início do grafite, ela acendeu mais forte. Quando o fio 2 encostou na região 2 do grafite, que é na região mais distante, um pouquinho para o final do grafite, ela acendeu também, mas acendeu mais fraca. Alguém sabe me dizer o porquê que isso aconteceu? O que vocês acham que aconteceu aí? Um acendeu mais forte, o outro acendeu, mas acendeu mais fraco. Por quê? O que aconteceu aí? Ninguém sabe? Ninguém quer chutar? Chuta uma resposta. É fácil. Não? Ninguém sabe? O que aconteceu aí, gente? Ó, quando a gente teve o fio 2 encostado na região 1, por essa parte da região 1 estar mais próxima do grafite, teve uma resistência elétrica menor. E aí a luzinha ela acendeu com uma certa força, né? Quando esse fiozinho foi encostado na posição 2, a resistência dele, elétrica, foi maior. Ele tinha que trabalhar mais para poder fazer com que essa lâmpada acendesse, porque estava mais distante, né? O fio, ele era conduzido pelo grafite, mas a energia, ela tinha que conduzir quase que pelo grafite todo, porque a região 2 estava lá no finalzinho do grafite, praticamente. Então, ocorre o circuito elétrico, porque ele está fechado, só que aí a lâmpada ela fica um pouquinho mais fraca, porque dá um pouquinho mais de trabalho, tem que gerar um pouquinho mais de energia para esse fio percorrer essa distância do grafite que foi maior, tá? Isso aí, Bia. Bia botou que a energia foi menor. Não é que a energia foi menor, mas ela teve que percorrer, né, uma distância maior, e aí ela acaba tendo mais trabalho, aí ela acaba perdendo um pouco dessa força. Então, ela acaba sendo menor, né? Tendo uma força menor. Aí, com isso, a lâmpada acendeu, mas acendeu bem fraquinha. Bom, ok. Aí ele pergunta no número 2, ó. Caso o grafite fosse substituído por um pedaço de borracha, uma borracha de escola, uma borracha assim, ó. Se a gente colocasse uma borrachinha lá
no espaço do grafite, né? Que tem mais ou menos o mesmo tamanho do grafite. Se a gente colocasse essa borracha, a lâmpada também acenderia? O que vocês acham? Ah, que ótimo. Bia colocou sim, a Amanda colocou não. E aí, quem dá mais? É sim ou não? O que se eu não. Olha só, nesse mesmo desenho que está aí, no circuito elétrico que está aí, que usaram o grafite. Se no lugar do grafite a gente colocasse uma borracha para conduzir esse circuito elétrico, tá? Então, essa borracha aqui, ela está assim porque o circuito elétrico está aberto. Aí, se eu deitar ela e fechar o circuito, essa lâmpadazinha vai acender com esse material aqui de borracha? Não. Não. Por que não? Agora, Sabe que é tipo borracha conduz eletricidade, a eletricidade deve ficar só nela, não deve, tipo, passar assim. Sabe? Eu acho que é isso. porque ela não conduz, né? A borracha é Não, um então, tipo, material que não não, tipo, conduz, a então não vai eletricidade. passar energia por Se, ela. se você botasse quando tava ligado, tipo, a eletricidade ia ficar na borracha, mas não, tipo, passaria pra nada. Não ia passar. Isso aí, isso aí. A borracha, ela é um material isolante, ela não é um material condutor, então não tem como ela conduzir a eletricidade de um lado para o outro. Se é ela que está fazendo a ligação, né, ela não tem essa capacidade de pegar a energia que está aqui nesse fio e passar para o outro fio, tá? Porque é um material isolante, o plástico, a borracha, são materiais isolantes, então não dá passagem para carga elétrica. Para ter uma passagem de carga elétrica, esse material ele vai ter que ter algum tipo de metal inserido nele. Que aí são os materiais que a gente chama de materiais condutores, certo? Já fizemos um exercício sobre isso no livro também, dos materiais isolantes e materiais condutores. Qualquer tipo de metal é considerado um condutor de eletricidade. E os materiais que são considerados isolantes, borracha, plástico, aí, madeira, aí sim não vai conduzir a eletricidade, tá? Agora vamos na 221, ó. Na 221 aparecem mais duas fotos. A segunda vocês já viram, porque são fotos de vários fios aí e de espessuras diferentes, né? Mas a primeira é um reostato de deslizamento. Esse eu acho que vocês nem nunca ouviram falar e nem nunca viram, tá? Aí ele comenta um pouquinho sobre esse reostato. Ó. Um componente elétrico que funciona com base na variação do comprimento do condutor é o reostato de deslizamento. Ele possui um contato deslizante que, ao ser deslocado, aumenta ou diminui o comprimento do condutor que faz parte do circuito. Dessa maneira, sua resistência elétrica varia, mudando também a corrente elétrica que passa pelo circuito. Outros tipos de reostatos são utilizados para controlar a velocidade de ventiladores, o volume de aparelhos de rádio ou a temperatura de aquecedores elétricos. Além do comprimento, existem outras características do condutor que podem influenciar o valor de sua resistência elétrica. Aí ele comenta, ó, sobre os fios, tá? Se a gente observar aí nessa foto dos fios, a gente tem fios de espessuras diferentes. Uns são bem fininhos, outros são médios, outros são mais grossos. E se a gente observar também, dentro dele, os materiais também são diferentes, né? Eu falei para vocês que em todo fio, a parte de dentro tem sempre uma parte metálica, né? É utilizado sempre um metal, porque é através desse metal que vai ser conduzido
a energia, a eletricidade. E que, na maioria das vezes, o material que é utilizado, o metal que é utilizado é o cobre. Por quê? Porque ele se encontra em grande quantidade na natureza, né? E aí, por conta disso, é um material mais em conta, mais barato, tá? Mas aí, ó, a gente consegue observar que nem todos eles são de cobre. Tem uns que são prateadinhos, ó. E que podem ser feitos de alumínio, de prata, né? A prata não é muito utilizada porque a prata é muito cara para fazer esse tipo de material, tá? Então, geralmente é utilizado ou cobre ou alumínio. Na sua maioria, o cobre, porque o cobre, ele é um material mais barato, tá? E aí, ó, existem diversas espessuras, porque de acordo com o que a gente precisa que funcione, tem uma espessura mais adequada. Então, se a gente observar, até mesmo os fios de aparelhos que a gente tem, né, de eletrodomésticos que a gente tem na nossa casa, eles variam de espessura. Se a gente observar um fio de um liquidificador e um fio de uma geladeira, a gente consegue perceber que tem uma diferença de espessura, né? O do liquidificador ele é mais fininho, da geladeira é mais grosso, porque para a geladeira funcionar, ela precisa de uma quantidade de energia maior do que de um liquidificador. Então, se ela tivesse um fio muito fininho, ela não iria conseguir, o fio não aguenta, né, puxar essa energia necessária, tá? E pode derreter o fio. Então, quem é eletricista, né, a pessoa que entende dessa parte, que é o eletricista, ele consegue diferenciar esses tipos de fio aí. A gente olhando assim, a gente não consegue diferenciar, mas a gente consegue perceber que na nossa casa existem diversos aparelhos que possuem fios e fios de espessuras diferentes. O da geladeira de um jeito, da televisão é de outro jeito, do liquidificador de outro jeito, do micro-ondas é bem grosso também, né? Então, a gente consegue visualizar isso dentro da nossa casa. Aí, debaixo dessa figurinha dos fios, ó, na letra B, ele fala uma definição importante, ó. A espessura do condutor também influencia na sua resistência elétrica. Quanto mais espesso o fio, menor é a sua resistência elétrica. Quanto mais fino o fio, maior será a sua resistência elétrica. Então, mais espesso é o fio mais grosso. Então, quanto mais grosso, menor é a sua resistência elétrica. Quanto mais fino, maior será a sua resistência elétrica. Ele vai puxar um pouco menos. Se ele for mais grosso, ele consegue reter um pouco mais de energia, tá? E aí, para finalizarmos, ele fala um pouquinho sobre os resistores, que a gente já comentou também, que na nossa casa existem alguns aparelhos que são à base de resistência, tá? Então, todo aparelho que tem um resistor ou uma resistência, ele transforma a energia elétrica que ele recebe em energia térmica. Então, são todos aqueles aparelhos que vão ter um certo aquecimento. Então, na nossa casa, a gente tem o chuveiro elétrico, né? Temos o ferro de passar roupa, temos o micro-ondas. Em algumas casas, né, principalmente em outras regiões, que é mais frio do que aqui, tem os aquecedores. Então, todos esses aparelhos, eles vão precisar de uma resistência. A sanduicheira, a torradeira também tem resistência, tá? E aí vão transformar essa energia em uma parte térmica, em uma energia térmica. Vai aquecer, esse aparelho vai aquecer
para proporcionar alguma atividade daquele aparelho. Se for uma sanduicheira, de fazer um misto quente. Se for uma torradeira, de fazer uma torrada. Né? Se for um chuveiro elétrico, vai esquentar a água para a gente tomar um banho quente. E assim por diante. Aí, na página 222, ele mostra uma outra unidade de medida. Tá? A gente viu a unidade de medida da corrente elétrica, né? Umas 2 aulas atrás. Aí agora ele apresenta para a gente a unidade de medida da resistência elétrica, tá? Que é chamada de ohm. Tá bem aqui, ó. Ela é representada por uma letrinha grega, que é chamada de ômega, essa letrinha. Tá? E a unidade de medida é o ohm, que é o sobrenome desse cientista físico aqui. Tá? Então, essa unidade de medida, ela foi dada em homenagem a esse cientista físico, George Ohm. E lá em cima, na 222, ele explica um pouquinho sobre esses resistores, sobre essas resistências. Professora, Oi. por que nesse ômega que tem esse símbolo aí? Isso é uma letra do alfabeto grego, tá? Para a gente aqui, a gente utiliza algumas letras gregas, tá? Ano que vem a gente vai estudar mais algumas, tem uma que é chamada de tau, que a gente utiliza bastante também nas nossas fórmulas, mas assim, só tem um significado para unidades de medida, a gente não utiliza ela em mais nada, tá? Então, no alfabeto grego significa ômega, mas a gente aqui, para a gente, significa ohm, tá? A gente utiliza só a letrinha como um símbolo da unidade de medida, mas a unidade de medida, o nome dela vai ser ohm, a gente não vai usar essa palavra ômega, tá? É porque no alfabeto grego significa ômega, tá? É igual essa letrinha que eu falei para vocês, que é o tau. No alfabeto grego significa tau, mas na física a gente não utiliza como tal, a gente utiliza como trabalho, é a força do trabalho. Vocês vão estudar isso ano que vem, tá? Então não precisa saber o significado dessa letra em grego. Só precisa saber o que ela significa como unidade de medida, que é a unidade de medida da resistência elétrica, o ohm, tá? Bom, aí aqui em cima, no primeiro parágrafo, vocês podem marcar também. Marquem essa unidade de medida e marquem essa partezinha aqui do primeiro parágrafo. Nos circuitos elétricos, são utilizados dispositivos chamados de resistores, que regulam a intensidade da corrente elétrica, que será estabelecida em diferentes elementos e partes do circuito, pela transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, todos os aparelhos que fazem essa transformação de energia elétrica para energia térmica, nós chamamos de resistores ou resistência, tá? Aí, ó, na página 223, mostra alguns desses aparelhos que a gente tem aí na nossa casa. A gente tem o chuveiro elétrico, ó, e aí tá mostrando o resistor, como que é uma resistência, é essa molinha que tem dentro do chuveiro. E aí, geralmente, quando a gente mais precisa dela, que é no inverno, né, que a gente precisa de tomar banho quente, muitas das vezes, se a gente abrir o chuveiro bem pouquinho, para a água sair mais quente, como a passagem de água fica menor, o que acontece com essa molinha aí? Ela arrebenta. E aí, o que acontece com o chuveiro? O chuveiro não esquenta mais a água, o chuveiro fica gelado. Aí, o que a gente tem que fazer? Tem que trocar essa molinha aí, essa molinha vende, tá? Aí a gente chega numa loja de
material de construção, fala assim, ó, eu quero uma resistência para o chuveiro tal. Aí dá o modelo do chuveiro, e aí você consegue comprar só essa molinha aí, você não precisa comprar o chuveiro todo de novo. Tá? Aí você troca só essa molinha, porque ela arrebenta. Às vezes arrebenta até em mais de uma parte. Oi. Aqui em casa é direto por causa de mim. Aí meu pai tem que ir lá na rua, comprar outra resistência, que eu fico direto, que eu boto, tipo, eu boto no mais quente que tem. Atende Isso. Aí se abrir, calor. botar no Aí mais deixo potente. bem fechado assim, pra ficar quente. Isso. Se botar no mais potente e abrir pouco, ainda ficar muito tempo no banho, aí mesmo que ela não resiste, ela queima. Ela arrebenta, aí você tem que trocar por outra, tá? Mas ainda bem que tem solução, né? Que eles vendem. Antigamente você tinha que comprar o de chuveiro lá, e agora não. Agora tem essa molinha, eles vendem só essa molinha, e aí você troca, e aí o chuveiro fica novinho, folha de novo. Depois, ó, ele colocou um outro aparelho aí, que é o forno elétrico. Esse algumas pessoas têm em casa, né? A maioria acho que tem mais Professora, micro-ondas. Oi. no meu caso, tipo assim, você ficar muito tempo com o chuveiro ligado, tipo, a casa inteira acaba a luz, não funciona mais nada. Se você ficar Então, 4 horas no chuveiro, aí desliga tudo. ok, boa observação. Isso eu ainda não tinha falado para vocês. Quando a gente constrói uma casa, a gente coloca aquele quadro de luz, né? Com aqueles disjuntores, já viram? Na casa de vocês deve ter. Geralmente fica na cozinha, ou então fica atrás da porta da sala. O meu fica aqui na cozinha. Mas eu tinha uma casa lá em Araruama que o da casa de lá ficava atrás da porta da sala, né? Lá na escola tem, na escola é no corredor, perto da secretaria. Tem um quadro grandão, lá da escola é grandão. O da nossa casa é um pouco menor, porque tem menos cômodos, né? Na escola são muitas salas, então quanto mais cômodos tiver o ambiente, maior tem que ser aquele quadro. E aí, o que acontece? Aquele quadro ali, de luz, né, de energia, ele está associado ao nosso relógio, tá? Que a gente recebe a nossa energia. E aí, existe 3 tipos de relógio. A ampla, quando você quer instalar um relógio, quando você constrói uma casa e chama a ampla para instalar o relógio, ela te pergunta: você quer um relógio monofásico, bifásico ou trifásico? Aí você escolhe, você tem o direito de escolher. Se a casa tiver um relógio monofásico, o que acontece com a casa? Que provavelmente é o que acontece na casa de Leandra. Como o chuveiro ele puxa muita energia, se você utilizar o chuveiro e outros aparelhos da casa ou lâmpadas, o que acontece com esse disjuntor? Ele desarma o disjuntor. E aí, falta luz ou desliga os aparelhos do restante da casa. Por quê? Porque é um relógio que ele é um pouco menos potente do que o bifásico e do que o trifásico. O bifásico, ele você já consegue utilizar, por exemplo, o chuveiro com outros aparelhos, tá? Você consegue, no bifásico. No trifásico, mais ainda. O trifásico você pode ligar o ar-condicionado, você pode ligar o chuveiro, você pode ligar vários aparelhos eletrodomésticos da sua casa ao mesmo tempo, que a energia ela vai suportar. Só quando é desse tipo monofásico que você está querendo, é como se você quisesse, né? Uma quantidade de energia maior do que você consegue receber. Aí desarma o disjuntor, conclusão, apaga tudo, tá? Então, isso realmente acontece. Então, quando a gente faz a casa, a gente tem que primeiro ver o número de cômodos que tem a casa. Se vai ter um quarto só, se vão ter 2 quartos, se vão ter 3 quartos, porque quanto mais cômodo tem, mais energia vai precisar. Para aí depois, quando você
tiver com a casa toda estruturada, ver o que você tem dentro de casa, se vai colocar ar-condicionado, se não vai, aí sim você escolher na Ampla, né, o tipo de relógio que você quer, justamente para evitar que esses apagões assim aconteçam, tá? Porque senão tem que desligar tudo para poder funcionar o chuveiro. Senão, se funcionar o chuveiro com outras coisas, a televisão vai desligar, a luz vai desligar, tá? Eu tinha esquecido de falar isso com vocês também. Isso também faz parte dessa parte de energia elétrica. Oi. Isso acontece aqui em casa quando, tipo, tá o chuveiro no quente, aí tá ligado pelo menos só um ar-condicionado. Aí, tipo, desarma a casa toda. Isso, porque são dois aparelhos que consomem muita energia. O chuveiro e o ar-condicionado são os dois maiores vilões, né, Eu da acho que casa. acho que na minha casa nunca aconteceu isso, que eu me lembro, não. Então, é porque no seu ou é bifásico ou é trifásico. Aí, quanto maior é a potência do relógio, isso não acaba não acontecendo. Então, às vezes acontece com chuveiro isso, Bia. Quando é monofásico ou bifásico, a pessoa liga o chuveiro, aí você sente que a luz cai, né? Aí, quando você desliga o chuveiro, é automático, você percebe que a luz ela fica mais forte. Por quê? Porque aí a energia que estava sendo utilizada no chuveiro, ela distribuiu para o restante da casa. Isso acontece também. Isso daí acontece comigo. Isso daí acontece. Então, é porque já está indicando aí que está puxando muita energia da casa, entendeu? Aí, conclusão, acaba distribuindo, não chega a acontecer o apagão, mas já acaba tendo que distribuir aquela quantidade de energia para os outros cômodos, aí fica um pouquinho mais fraquinha a luz. Isso pode acontecer também. Certo? Mais alguma pergunta aí? Bom, vocês vão tentar, então, fazer para a semana que vem o seguinte exercício, ó, só que é a página 227, só que não é tudo, não. São só algumas questões. Vou colocar aqui para vocês quais são. 227, número 1, número 1 todo, e o número 3 é só a letra A e B. Tá? O número 2 não é para fazer, e a letra C do número 3 também não. O número 1 da A é, e o número 3 só A e B. Tá? Para quinta-feira que vem. Só isso. Agora, deixa eu conferir a chamada de vocês.